Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, esteja com você. Que as consolações do Espírito Santo de Deus, elas cheguem de uma forma sobrenatural em sua vida e sobre toda a terra. Toda a terra precisa da presença e das consolações daquele que sabe muito bem o que está fazendo e está no controle. Ele está tratando da terra. Ele está derramando poder e misericórdia ao mesmo tempo. Percebe isso? Você tem percebido o movimento que Deus está fazendo sobre a terra? Lembre-se, não tem nenhum motivo de preocupação, porque a palavra que ele trouxe hoje foi sobre o cuidado que ele tem com cada um de nós. Ele cuida, ele zela por nós. Primeiro eu vou falar uma passagem da Bíblia que está em Josué, no capítulo 3, a partir do versículo 13, que ela fala sobre o poder de Deus. E depois eu vou em Mateus e eu vou ler um versículo, na verdade, alguns versículos, porque é do 28 até o 33, que eu vou ler, sobre o cuidado de Deus, sobre o não vos preocupeis, porque Ele cuida. Então eu vou ler a passagem do Jordão, a travessia do Jordão. Não tinha navio suficiente para levar aquele povo. Era uma nação. E era um povo muito numeroso. Por isso que Faraó queria que morresse as crianças que fossem do sexo masculino. Com medo, porque era uma nação que crescia. O povo de Deus, então, era uma nação muito grande, numerosa, enorme. E imagine essa nação atravessar o rio Jordão. Como que eles iam conseguir? E agora? E agora? Aí o Senhor disse a Josué como eles iam atravessar. O Senhor disse: quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. Cortadas as águas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Então, havia cima é porque tinha uma ladeira ali naquele lugar. Havia a parte mais alta e a parte mais baixa. Simplesmente, quando os sacerdotes que estavam levando a arca da aliança do Senhor, quando eles pisarem nas águas, elas simplesmente se separarão, serão divididas. Então, as águas que vêm se amontoarão, e se amontoaram até chegar na terra seca do outro lado, na outra cidade. E aí o povo pôde passar. Quando o povo saiu das suas tendas, isso aqui foi quando, esse versículo 13, já é Josué explicando que Deus tinha avisado para ele, como ia tirar o povo daquela situação. Como que eles sairiam do deserto, dos 40 anos no deserto, para entrar na terra prometida. Como chegaria na terra prometida? Teria que atravessar, teria que pelo menos crer no poder de Deus. Nós precisamos dar uma parada. Peraí, nós estamos crendo em muitas notícias. Mas vamos parar um pouquinho e crer no poder de Deus? Estão mostrando para vocês as águas do Rio Jordão. Mas hoje a palavra de Deus está dizendo
que o Senhor, o autor de nossas vidas, ele pode separar as águas e nos dar livramento. E deixar que nós, povo de Deus, venhamos de uma vez por todas exercer a nossa fé. Foi isso que ele disse. Vamos fazer um exercíciozinho antes de entrar na Terra Prometida? Vamos fazer o exercício? E agora está aí o rio. E é impossível atravessá-lo. Para o homem, que era impossível. Mas para Deus, não há nada impossível para Deus. E aí, quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, por quê? Porque ainda tinha mais uma coisa. O Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Estava bem cheio. A coisa parecia bem impossível. Então ele disse: o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr. Pararam de correr, simplesmente, pá! Como vai parar todo esse mal que nós estamos vendo diante de nós? Estes que amam dar más notícias, eles terão a tristeza de dizer que acabou. Quando o nosso Senhor, o governador de nossas vidas, decidir acabar, eles terão que dizer que acabou. E que Deus teve compaixão de nós. Eles vão ter que dar boa nova. Eles terão que falar que os hospitais estão vazios, porque as pessoas foram curadas. Eles terão que dizer isso. Um dia, eles terão que dar notícia que aqueles loucos que resolveram dominar o mundo, se reuniram para, com o dinheiro, fazer coisas para dominar as outras nações, recuaram, saíram em retirada, tremendo os joelhos, com medo de algo que Deus vai fazer. Tem coisa grande que Deus vai fazer por nós, mas a igreja do Senhor não vai sofrer o dano que eles estão querendo que sofra. Porque o povo de Deus acordou. E quem não acordou, cuide de acordar. Já é tempo. Acorda, igreja do Senhor. É tempo de arrependimento. É tempo de andar em santidade. É tempo de fugir do pecado. É tempo de fechar os olhos para os males que o mundo oferece. É tempo de parar de ficar olhando às escondidas o que não vem de Deus. É tempo de buscar a face do Altíssimo. É tempo, povo de Deus, acorda! E aí as águas levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã. Do lugar onde eles estavam, do deserto, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, Deus bom! Então, o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, vendo o muro de águas na frente deles e segurando a arca. Pararam até passar o último. Passou todo mundo? Passou. Agora o Senhor ainda diz: pegue agora as pedras que estão aí nesse lugar onde eles mostraram a sua fé.
peguem aquelas pedras e levem como memorial do fato que ocorreu, do livramento, do poder de Deus. Aí os sacerdotes levaram as pedras que estavam ali, no meio do Rio Jordão. Pegaram as pedras para levar, para mostrar aos filhos e aos filhos dos seus filhos. O que é que nós estamos passando para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos e para a geração vindoura? O que é que estamos passando para eles? Quais as pedras que nós estamos levando para eles? Para dizer a eles que Deus existe. Qual é a herança? Porque a maior herança que o nosso pai deixou, o meu pai biológico, não estou falando do pai do pai dos pais. Não estou falando do que a herança que o meu pai deixou para mim e para os meus irmãos. Foi a fé em Deus. Tanto meu pai como minha mãe, eles criam em Deus, eles temiam a Deus, eles honravam a Deus, eles falavam de Deus para nós. O meu pai acordava a gente bem cedinho para ir para a missa, para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos de dar aos nossos filhos o que realmente vale a pena dar. O conhecimento da verdade. Explicar para eles que no Natal não existe duendes. Não existe Papai Noel, existe Papai do Céu, que é 1000 vezes melhor do que Papai Noel. Papai Noel é a mentira, mas Papai do Céu existe. Existe presente? Existe. Um grande presente. Ele nos presenteou com o seu próprio filho. Ele nos deu o maior presente, Papai do Céu deu. O seu Filho Jesus Cristo, para nos ensinar o verdadeiro amor, para nos fazer entender quem é o Papai do Céu. E depois para pagar o preço dos nossos pecados, para nos dar de presente a vida eterna. Então, o Natal, o verdadeiro sentido do Natal é muito mais lindo do que estas mentiras que estão fazendo. Duendes, Papai Noel, não sei que, Mamãe Noel, a moça semi-nua, coitadinha, não pode nem mexer a saia que aparece a calcinha. É a Mamãe Noel deles, do Papai Noel. É tudo mentira. O que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças, com as futuras gerações? O que estamos fazendo? Mentindo para eles? Agora a Páscoa é ovinho da Páscoa. Primeiro, que coelho não bota ovo. Olha a mentira deslavada. O verdadeiro sentido da Páscoa está naquele sacrifício já sinalizado. Quando o Senhor disse para Moisés que eles matassem os cordeiros, colocassem o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, porque o anjo da morte ia passar. E todo aquele que estivesse protegido pelo sangue do cordeiro não morreria. E o anjo da morte passou e não morreu nenhum daqueles que estavam guardados pelo sangue do cordeiro. Ali ele estava sinalizando que o sangue do filho dele, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele sangue ia nos salvar, que todo aquele que crê no sacrifício da cruz do Calvário como sua salvação, como a remissão dos seus pecados e dos meus, todo esse que crê não morre, não perece, mas tem a vida eterna. A vida eterna. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa. O sacrifício. O sacrifício do Filho de Deus. Do Cordeiro Santo.
Então a gente tem que explicar, não faz mal comprar chocolate, não tem chocolate, compra chocolate, mas tem que explicar à criança a verdade, o verdadeiro sentido da Páscoa. Que teve um momento amargo da morte de Jesus. Vamos explicar, porque eu lembro quando eu era criança que o meu pai, ele ficava jejuando na Semana Santa. Ele jejuava. Não entrava carne em nossa casa durante toda a Semana Santa. E ele ficava ali, contrito, buscando o Senhor. É muito séria a Páscoa. É o sacrifício do nosso Redentor. Ali, quando o Senhor disse, deu aquela determinação a Moisés, já era sinalizando que ele ia precisar de enviar o seu próprio filho para ser o Cordeiro Santo para nos salvar. Então, Páscoa tem que remontar ao sangue de Jesus, ao sacrifício da cruz para nos salvar. Qual é a herança que nós estamos? Pois aqui os sacerdotes pegaram as pedras e levaram para fora daquele lugar, para o lugar onde eles iam, justamente para mostrar às futuras gerações, quando eles disserem, porque ele diz isso, e quando eles perguntarem. É muito lindo, é porque eu não sabia que eu ia ler essa parte, então eu não coloquei as 12 pedras. É isso. Aí o Senhor disse que era para eles dizerem, e no futuro, quando seus filhos perguntarem, o que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Nós temos obrigação de ensinar a verdade para os nossos filhos. A verdade da vida eterna, a verdade da Páscoa, a verdade do Natal, a verdade de por que devemos dizer não à festa do Halloween, por que devemos dizer não ao carnaval, por quê? Explicar para eles. A festa do Halloween é satânica. É satânica. E essa festa do carnaval é satânica. É a festa da carne. Que leva à morte. Então, como é que a pessoa vai e veste a sua criança de bruxo, bruxa, de caveira, de morte? E sai batendo de porta em porta, dizendo doces ou travessuras. Aí eu digo, nenhum dos dois hoje. Nem doce, nem travessura. Outro dia eu posso até dar doce, mas hoje não, porque estão inventando essa mentira. Viu? Outro dia eu posso lhe dar, meu amor. Mas é mentira. Isso aí é tudo. Aí, sai, manda tirar os meninos. Minha menina disse, mãe, eu tenho que dizer a verdade. Com todo o amor do mundo. Eu tô aqui porque tô empolgada, mas eu digo com todo carinho. A criancinha chega, toda cheia de uns pingos de sangue, e outro caindo aqui, o sangue derramando, e toda vestida com o negócio da caveira. Aí diz, doces ou travessuras? Eu digo, meu amor, deixa eu lhe explicar. Essa festa aí, ela não é nem, olha, você não sabe nem dizer o nome dela, né? Que é em inglês, isso aí é tudo mentira. Entendeu? Eu posso te dar doce em outro dia. Aí eu te dou docinho, chocolate, o que você quiser. Mas hoje, só para não alimentar esse erro, aí eu não dou nada não. Viu? Tá, minha linda? Pronto. Eu não vou amaldiçoar nenhuma criança com mentira. Não, peraí, para poder não desagradar. E se a mãe vier perguntar, eu dou uma aula a ela, e dou mais uma lição de moral. Eu digo, como é que você está ensinando uma coisa horrível dessa pro seu filho? Vem cá, vamos ler a Bíblia juntas. Venha, meu amor, vai tomar um cafezinho aqui comigo. Quer assistir também, minha bichinha? Com a menina dela, pronto. Mas não veio não veio ninguém me reclamar. Graças a Deus, porque eu trato com amor. Mas eu não vou mentir. É mentira, é satânica. Isso aí não vem de Deus. Aí como é que eu vou alimentar uma coisa errada? Não, de jeito nenhum.
Então, é isso que eu quero dizer. Mostrei aqui sobre o poder de Deus. Quando eles pisaram, mas aí o Senhor disse que os sacerdotes teriam que pisar nas águas. Pisou ali na beirinha, porque estava cheio o rio. Quando pisou, ele foi abrindo. Mas você tem que saber pisar. Você tem que crer para você ver. Creia! O Senhor pode todas as coisas. Se eu, porque estava com meu joelho super inflamado, sem conseguir pisar no chão, quando eu pisava, doía meu joelho. Imagine correr para o concurso, que eu tinha que correr 2.000 metros. E eu, se eu não tivesse ido pela fé, arrastando e arrastando, com o joelho doendo, o Senhor não teria enviado o anjo para me levar até o ponto final da corrida, do concurso, que Deus me deu a vitória nesse concurso. Ele enviou um anjo porque minha irmã orou, pedindo a Deus, para Deus enviar um anjo para me carregar até ali. E eu fui. Eu consegui, porque Deus me carregou. Mas se eu não tivesse ido até o lugar onde ia ter a prova do concurso, eu não teria feito o concurso e não teria tido a maravilhosa experiência de sentir que estava sendo levada por alguém que era muito maior do que eu, que me pegou pelos cotovelos e me fez assim nos meus cotovelos, e eu simplesmente disparei com o joelho inflamado, redondo. Chega, estava coisa, um vergão vermelho. Mas o Senhor enviou um anjo que me levou até o ponto necessário, sobrando 50 metros. 50 metros sobraram. E alguns segundos. Oh, glória a Deus! Obrigada, Senhor. E eu disse, Senhor, eu nunca vou deixar de te agradecer por este milagre. Eu nunca vou esquecer que foi o Senhor quem me fez passar nesse concurso. Hoje eu estou aposentada, estou agora servindo a Deus. Mas tudo isso aconteceu porque eu fui até o lugar da prova. E a minha irmã, a fé que a minha irmã teve, eu disse a ela, não vá. Porque o professor de educação física disse que se a gente vir os familiares na hora da prova, aí a gente se emociona, aí a adrenalina aumenta. Quando a adrenalina aumenta, a gente cansa mais rápido. Não vá. Aí minha irmã teve o cuidado de ir e eu não vi minha irmã. Eu só vi minha irmã quando eu já tinha passado, quando Deus já tinha enviado o anjo que ela pediu. Oh, glória a Deus! Quando Deus já tinha me entregue a vitória. Aí foi que eu vi a minha irmã. Eu estava no chão, porque a verdade é que quando o anjo saiu, eu caí. Mas foi 50 metros depois que eu já tinha passado na prova. Oh, glória a Deus! Aí eu no chão, chorando de alegria pela experiência que eu tive, porque Deus enviou um anjo. Aí eu vejo a minha irmã, que também creu, poderia ter ficado em casa. Não, Deus ia estar com o joelho inflamado, coitada, acho que ela deve estar deitadinha. Desistiu do concurso porque realmente ela é doente. Mas não, minha irmã, pela fé em Deus, ela foi bater lá no campus universitários da UFRN, do Rio Grande do Norte aqui. O campus universitário foi lá a prova. Minha irmã foi bater lá. E eu fui arrastando minhas pernas até lá. Peguei um ônibus, não tinha carro, não tinha nada. Eu e meu esposo. Nós fomos pela fé. Eu digo, eu vou pela fé. Eu sabia que nem andar eu podia sem doer. Imagina correr. Aí eu corri. E quando chegou um ponto que eu não aguentei mais, eu parei. Aí eu quis orar, mas eu não consegui mais raciocinar. Naquele momento eu só clamei, Senhor. Aí me lembrei dos meus 3 meninos. E meu esposo gritando, não pare não, não terminou não. Eu não conseguia mais dar uma passadazinha nenhuma. Aí eu cheguei e fiz, Senhor, ouça a oração da minha irmã, pensando que ela estava em casa, orando por mim. Pois ela estava lá no campus. E ela tinha dito, Senhor, envie um anjo para trazer a minha irmã até aqui. Eu só lembro disso, que por trás de mim
Ele pegou aqui nos meus cotovelos e ele fez o movimento para eu prosseguir. Eu fiquei leve, porque eu não estava usando a minha força, nada, tanto que meu joelho não estava doendo. Sabe por quê? Porque Deus enviou um anjo que me levou. Ele fez assim, olha o movimento que ele fez. E eu saí em alta velocidade. Um colega meu de faculdade, que inclusive não conseguiu passar na prova, era muito difícil essa prova. Muitas pessoas boas, pessoas capacitadas, mas no momento de correr não conseguiu, porque era muito complicado. Era muito difícil. E ele disse que, como ele não tinha passado na prova, ficou lá torcendo pelos amigos, as pessoas, né? E eu era uma das pessoas. Ele lá com a esposa, ele disse: Deusa, eu só não digo que você tomou Arribite, que é uma droga que o povo toma para ficar acordado, né? Para dirigir. Aí ele disse, ele brincando, ele disse: eu só não digo que você tomou Arribite, porque eu vi, Deusa, você caindo e depois você simplesmente disparou. O que foi aquilo? Eu disse: foi o anjo do Senhor. Foi um anjo bem alto que Deus mandou. E ele é bom na corrida. E ele fez com que eu conseguisse. Assim como o mesmo Senhor fez com que as águas do Rio Jordão fossem divididas, separadas. Ele segurou as águas que corriam. E aí as outras foram e eles passaram. E o povo de Deus conseguiu a vitória. E assim, eu falei sobre o poder. Agora, o poder de Deus. Poder só nele. Só ele, irmãos. Não há outro. Não há. Se alguém ensinou a você que havia outro, não é verdade. Busque na palavra de Deus. Só há um. E ele disse: não faça imagem, nem escultura, nada feita por mãos de homens. Não adorem, não venerem. Hoje o povo diz que não é veneração, não é consideração. Não considerem, por favor, não considerem, porque para Deus é ofensa. Só ele. E as pedras não era para eles adorarem não, viu? Era para lembrar aos meninos, aos que iam vir, às futuras gerações, que Deus pode abrir o rio e livrar o seu povo, que não há nada impossível para Deus. Era só para isso. Olhe que Gideão, ele errou, Gideão, porque a estola sacerdotal eles tornaram como algo sagrado. Não pode! Não pode! Então ele recebeu de Deus a dádiva da vitória, Gideão, mas permitiu que o povo adorasse a estola. Aquilo que ele vestiu tornou sagrada. Não! Sagrado é ele! Ele! E nada, nem ninguém mais, nem coisa nenhuma feita por mãos de homens. Mas eu falei do poder de Deus, agora eu vou falar do cuidado de Deus. Está em Mateus 6, quando Jesus Cristo diz para a gente não se preocupar com nada. Ele diz assim, no 28. As preocupações, né? Mas ele diz no 28. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 28 ao 33. Ele diz: e por que se preocupam com o que vão vestir? Por quê? Porque nós estamos tão preocupados com o que vamos vestir. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. É verdade. Os lírios são lindos. E quem é que faz o lírio? Ora, Jesus disse, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês
que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe do que nós precisamos antes mesmo que venhamos a nos aperceber que estamos precisando daquilo ou que iremos precisar. Ele já sabe. Ele está à nossa frente. Ele vê além dos nossos olhos. Afinal de contas, foi ele quem nos teceu no ventre de nossa mãe. Quando estávamos informes, tem na Bíblia, tem na palavra de Deus. Quando nós ainda não tínhamos forma de gente, estávamos ainda sendo formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já escrevia os nossos dias aqui na terra. Tá vendo que coisa boa? Aí ele disse: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Ele é quem nos dá. Ele que derramou maná do céu durante 40 anos. Ninguém morreu de fome. Agora com essa ameaça, agora a ameaça é o seguinte, o governo do estado está dizendo que novamente eles ameaçam que irão atrasar o salário. Aí eu digo, menina, já pensou se eu tivesse ouvindo a voz do mundo? Meu Deus, como eu estaria preocupada. Puxa. Eita. Aí eu me lembrei. É por isso que eu digo que é bom conhecer essa palavra. Menino, peraí. No Velho Testamento, o Senhor passou 40 anos alimentando uma nação inteira. E era gente, viu? Era gente. Era gente. E no Novo Testamento, Jesus Cristo multiplicou pão e peixes. Eu vou descansar nessa verdade. Eu vou descansar neste cuidado de Deus. Na outra vez da pandemia, também houve a ameaça. Aí, graças a Deus, foi o tempo que mais entrou dinheiro. Até promovida eu fui. Depois de aposentada, criaram a classe sênior. Aí tô eu. Sênior. Fui promovida, minha gente. No auge da pandemia. Oh, glória a Deus! Porque eu não esperei nos homens. Eu esperei em Deus. Eu digo, Pai, eu não sei como que o Senhor pode fazer, mas eu te peço, não permita que atrase esse salário. Não permita, Pai, que o Senhor sabe que eu não faço reserva. Eu não tenho reserva não, irmãos. Todo mundo tem uma reservinha, não sei o quê, eu não estou dizendo nada contra isso não. Mas a minha reserva tá com o Senhor, está na glória, lá nas mãos dele, ele manda a reserva toda a vida que eu preciso. Aí ele providencia para mim, mas não tem, olha, não falta, não falta. Ele cuida, não falta. Aí pronto, aí quando agora dessa segunda vez que ela ameaçou, eu achei foi engraçado. Ora, se da primeira vez eu foi promovida, uma promoção depois de aposentada, sênior. Aí veio pra gente, pros aposentados. Aí eu, eita, recebi. Oh, glória a Deus, foi bom. Porque aí eu tenho mais condições de ajudar o meu próximo. Aí eu, eita, que coisa boa. Aí agora o secretário da secretária de não sei quem mais lá mandou dizer que, olhe, se o governo federal não mandar dinheiro, vamos ter que atrasar o salário. Aí eu digo, Senhor, entrego nas tuas mãos esta causa, esta notícia aí, tome conta dela. Não deixe faltar, Senhor. E descanso. Aí mais uma mensagem boa dessa. Jesus dizendo, não se preocupe não. Se preocupe não. Não.
Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque tem um monte de gente que só pensa numa coisa. Deus é o puro amor, mas ele é o puro amor e é justiça. Por isso que ele morreu por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Então ele nos justificou pelo sacrifício dele, mas ele é justiça. E nós sabemos o que está acontecendo na terra. Nós sabemos que estamos sofrendo consequências do nosso pecado, de nossa omissão como igreja. A igreja, que somos nós, estávamos levando para dentro do templo o pecado. Não era aquele que praticava o pecado que queria a salvação, não foi isso. Isso aí é o id. Você traz a pessoa. Agora, por favor, dá licencinha, o pecado fica fora da igreja. Tá bom? Pecado não é para entrar na igreja, não. Mas estava todo mundo já achando bonito o pecado do outro. Ih, acho que eu vou fazer também. Porque não, é legal. Ou então quando a pessoa vem capenga, se acabando do inferno para o céu, sai do mundo e vai buscar, babatando. Eu quero socorro, eu não aguento mais, eu já me droguei tanto que eu não aguento mais. Eu quero a igreja, que a igreja é para ser o pronto-socorro. Socorro, eu quero Deus. Quando chega na igreja, aí sabe quem é que vai receber a pessoa? Alguém que está fazendo igual ao outro, que está fora da igreja, que está no mundo. Aí ele faz, eita, aí escorrega também, cai todo mundo. Era assim que estava acontecendo na igreja. E ninguém engana Deus. Ninguém pode brincar com Deus. Então, como não se brinca com Deus, a igreja precisa de conserto. A igreja precisa perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, aonde é que nós estamos falhando? Aí ele vai explicar. Ele mostra. Ele diz, olha, você falhou ali, ali, ali. Você usou o púlpito de forma errada naquele dia, naquele outro. E agora você deve ir pedir perdão lá diante deles. Aí essa igreja cresce. A igreja que coloca o nosso Deus no lugar certo, que é simplesmente entroniza o Senhor e diz que venha o teu reino, que eu seja templo do teu Espírito. Vem reinar em mim, Senhor. Essa igreja, ela vai ficar muito mais fortalecida depois desse remédio. Remédio bom, amargo. Já chorei. Já chorei. Eu imagino chegando na presença de Deus e lá vem a chorona. Lá vem a chorona. Lá vem ela de novo. Já chorei. Mas esse remédio tem sido tão bom para minha vida espiritual. Oh, coisa boa! Me converteu. Eu pensava que estava tudo tão... Eu pensava que, menino, estava bem acertadinha com Deus. Mas em 2014, quando o Senhor me batizou, falando em línguas, estava só Deus e eu na minha casa. E eu estava ouvindo louvor e a pregação de um pastor Antônio. E eu lembro que enquanto eu falava em línguas, o Espírito dizia, consertai, 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 consertai. Eita, eu me lembro que quando meu esposo chegou, aí eu disse, meu filho, você acredita que eu falei em línguas? Eu fiquei impressionada, porque eu pensava que eu jamais ia falar em línguas. Porque eu realmente não estava esperando falar em línguas. Eu não estava esperando. Essa é a verdade. E eu disse, eu falei em línguas. E eles consertai, consertai, consertai. Ele estava dizendo consertai. Eita, consertai. Começando por mim, que eu não estava sabendo, pensando que estava tudo direitinho. Aí ele me consertou. Na madrugada do dia 22 de março de 2020, ele me consertou. Eu estava precisando me consertar. E ele me mostrou, ei, pera. O amor que ele colocou no meu coração. Para orar por toda a terra
dele esse amor. É esse amor que me constrange a fazer, a falar aquilo que eu falo. Aqui, pode acreditar, não tem live, né, que chama quando é ao vivo. Pois aqui, por isso que vai com todos os defeitos. Porque eu não consigo fazer uma segunda vez. Eu não consigo. Eu não consigo. O Senhor dá a porção diária do maná, o pão que vem dele, o pão espiritual. Ele me entrega e eu te entrego. E é tudo na mesma hora, eu aprendendo, eu me alimentando do pão, passando para vocês. É desse jeito. Oh, glória a Deus! Aleluia! É assim que acontece. E eu louvo a Deus pela presença dele diária. Meu Deus, é muito maravilhoso. Eu não consigo entender como é lindo o que ele faz. E esse pão que me sustenta, essa palavra viva, não tenho que me preocupar. Meu Deus, é muito lindo isso. É muito lindo. Mananciais de hoje, eu vou concluir agora. Eita, que Deus lindo. Ele é muito lindo, Deus, viu? Ele ama muito você. Você não faz ideia como você é amado do Senhor, como você é amada do Altíssimo. Oh, aleluia! Ele é maravilhoso demais. Do dia de hoje, 29 de março, considerai como crescem os lírios do campo. Oh, meu Deus. Aí ele dá um exemplo aqui. O autor diz que um monge disse: preciso de óleo. Disse o monge. Então plantou uma mudinha de oliveira para conseguir esse óleo que ele precisava. E aí ele plantou e disse: Senhor, orou ele. Aí começou a dizer a Deus o que aquela plantinha precisava. Ela precisa de chuva para que suas raízes tenras possam beber e crescer. Manda chuvas brandas. E o Senhor mandou-lhe chuvas brandas. E ele disse: Senhor, orou o monge, minha planta precisa de sol. Peço-te, manda sol. E o sol brilhou, dourando as nuvenzinhas chuvosas. Agora neve, meu Senhor, para robustecer seus tecidos. Aí ele pediu ao Senhor que mandasse neve para a planta. Pediu o monge. E lá ficou a plantinha coberta de neve brilhante. Mas à noite, a plantinha morreu. Então o monge foi ao quarto de outro irmão e contou-lhe a estranha experiência. Aí o outro monge disse: eu também plantei uma árvorezinha. E veja como ela está viçosa, como a minha árvore está viçosa. Mas eu confio a minha planta ao Deus que a fez existir. Ao Deus que a criou. Ele que a fez sabe do que ela precisa. Melhor do que um homem como eu. Não impus condições. Não estabeleci meios ou maneiras para Deus agir. Eu orei: Senhor, manda a esta plantinha o que ela precisa. Sol ou chuva, vento ou neve, tu a fizeste, tu sabes do que ela precisa. Foi diferente um monge do outro. O primeiro monge, ele estava dizendo a Deus o que era que estava precisando aquela planta. E disse a Deus, por engano dele, que a planta precisava de neve. E a plantinha morreu por causa disso. O outro monge foi sábio. Ele apenas plantou a mudinha e disse: Senhor, dai a ela do que ela precisa para crescer. Porque tu que a fizestes é que sabes muito bem do que ela precisa. Então, o Senhor sabe muito bem do que é que nós precisamos. Ele sabe. E aqui ele diz em Mateus:
Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem o Senhor e descansem na grandeza dele. Ele sabe. Ele sabe. Aí você diz: Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. Oh, glória! É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que não ia haver, sua justiça é Elohim, Elohim, Deus. No controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Oh, Deus bom! Glória a Deus. Aí ele fez uma poesia aqui. Faça como os lírios. Deixe com o Senhor. Entregue sua vida a Ele. Descanse. Ele proverá. Ele proverá. Aí ele diz, ele se refere aos lírios. Eles crescem, crescem, quer no sol, quer na chuva. Crescem e são cuidados por Deus. Deixe com Deus. Muito mais que os lírios, Deus lhe tem amor. Ele é quem trabalha para quem nele espera. Aquele que confia nele, ele está trabalhando. Espere sem temor e descanse. Deixe com o Senhor. Oh, aleluia. Deixe com o Senhor. Vamos orar, irmãos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. A irmã Denilza, que é amiga de Gleice, e a irmã Denilza é a esposa de Darcos Alexandre. Que Deus está fazendo sobrenatural na vida dele. Ele estava numa situação muito grave da Covid. E Deus está fazendo coisa linda. Ele está tendo melhoras diárias, cada dia melhorando mais. Os rins voltaram a funcionar para a honra e glória do nosso Deus. E ela colocou no canal a gratidão. Foi pelo o celular da filha dela, Letícia Vitória. Que Deus te abençoe, Letícia Vitória. Que Deus conceda a vitória para vocês. A vitória espiritual, que é a mais importante, que é a nossa salvação. E a vitória na saúde do seu pai, minha filha. Deus está ouvindo a oração de vocês. A oração da sua mãe é recebida pelo Senhor de uma forma tão linda. Oh, coisa linda, nosso Deus. Jesus te ama muito, Denilza. Ele está fazendo uma coisa linda na sua casa. Depois é que você vai entender. O Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. Agora eu quero pedir oração, irmãos. Quero continuar pedindo pelo irmão, pelo senhor Farias, que é o esposo de uma amiga de minha irmã Gracinha, e também é amigo de minha irmã. Farias trabalhou com a minha irmã. Para que Deus chegue ali na vida dele, restabeleça a saúde dele. Ele precisa das nossas orações. Tanto ele como Josafá Vieira, o senhor que é o cunhado da irmã Sandra. Josafá Vieira é a terceira cirurgia que ele vai precisar se submeter e ele tem 70 anos de idade. Ele precisa de nossas orações, sabendo que o Senhor cuida, não é, irmã Sandra? O Senhor cuida. E também vamos entregar os cuidados do Senhor
O outro cunhado da irmã Sandra, Sérgio Vieira, que está com Covid. Vamos entregá-los. E não só eles, como todas as pessoas que estão enfermas, aos cuidados do Senhor. Irmã Sandra, ela pediu oração pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está precisando, porque lá eles disseram que está faltando vaga nos hospitais. Faltando vaga nos hospitais. No Rio de Janeiro. E aí até eu fiz um comentário para a irmã Sandra, vamos orar pelo Rio de Janeiro e por todos os estados de nossa nação brasileira, pela nação brasileira e por todas as nações da terra. Sabe por quê? Porque toda a terra está precisando demais. Isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, olha, é incrível. Nós estamos vendo o que está acontecendo na terra. O que acontecia no Rio de Janeiro? O que estava acontecendo? Agora, no Rio de Janeiro, tem um monte de gente orando. Por isso, irmã Sandra, que Deus vai reverter esse quadro. Deus vai transformar esta situação de tristeza em alegria. Porque a salvação está chegando no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, porque tem na palavra de Deus que onde há a abundância do mal, chega a superabundância da graça de Deus. Quando o povo de Deus vê o mal, o povo de Deus se ajoelha, pede oração, faz o que a irmã Sandra está fazendo, pedindo oração. E Deus ouve a nossa oração, irmã Sandra. Deus está trabalhando no Rio de Janeiro. Quem sabe, naqueles lugares onde se fazia blasfêmia do Senhor. Quem sabe naquele lugar ainda ouviremos gritos de louvores e adoração a Deus, naquele mesmo espaço. Quem sabe a igreja do Senhor, eita meu Deus, a igreja do Senhor vai ter força de invadir aquele lugar onde se negou a Cristo, onde se colocou o adversário espancando o nosso Senhor. Nós encontraremos ali joelhos prostrados. Oh, aleluia! A igreja do Senhor transformada ali naquele lugar. Nós podemos ver gritos de adoração a Deus, louvores de gratidão. Quem sabe, antes do que a igreja espera, a gente possa encontrar naquele lugar joelhos dobrados, irmãos ali naquele lugar, reunidos, glorificando a Deus com salmos e hinos espirituais, com louvores, com, meu Deus do céu, oh Deus lindo, oh Deus lindo. Ah, quando o povo de Deus acordar. Eita Deus! Eita Deus! Quando o povo de Deus acordar, vai transformar aquele lugar de maldição em bênção. Povo de Deus, acorda! Vai lá naquele lugar onde o nome do Senhor foi blasfemado. Levem violão, levem o louvor para lá. Ocupem aquele lugar. Transformem a maldição em bênção. Que fiquem cheios
de homens e mulheres que ousaram transformar o mundo. E que naqueles lugares onde o nome do Senhor foi blasfemado, o nome do Senhor seja exaltado. Oh, aleluia! Glória a Deus. Faz isso, igreja do Senhor, e tu verás a glória de Deus. Oh, aleluia. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, que venha o teu reino sobre toda a terra. Fortaleça a sua igreja, nos dê ousadia de ir ao mundo e gritar aos quatro cantos que o Senhor é Deus e que deve ser honrado, respeitado, adorado e engrandecido. Ensina a tua igreja, Senhor, a chegar no legislativo e exigir daqueles legisladores uma postura santa, fazendo leis que engrandecem o nome do Senhor e revogando todas as leis satânicas. Quando o povo de Deus se reunir, vai ter força para exigir mudança em nossa nação e em todas as nações da terra. Deus vai levantar homens, mulheres e crianças para transformar a nossa tristeza em alegria, através da obediência. Pai, nós te clamamos por isto, que venha o teu reino, que haja, meu Pai, arrependimento de pecado, transformação de vida, abandono de pecado, que haja o nascer de novo na tua igreja, para que o teu perdão seja derramado sobre a terra, como águas purificadoras, que vem lavando, e vai expurgando todo o mal, tirando todo o mal, no nome do teu Filho, que já venceu por nós, que está vivo e reina hoje para sempre, eternamente. É no nome dele, meu Pai, que eu te peço e já te agradeço. Eu te consagro, Pai, todas as pessoas que nós citamos os nomes e todas as pessoas que não citamos os nomes, mas que estão enfermas. Eu te consagro e peço cura. Cura, Pai. Sara a nossa terra. Perdoa a multidão dos nossos pecados e sara a nossa terra. É no nome do teu Filho que morreu por nós. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o teu Filho. É no nome dele que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Como Deus é bom. Meu Deus, muito obrigada. Eu não tenho que me preocupar. Ele disse, não. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que nós precisamos nos serão acrescentadas. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Ele cuida.